Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia você que é ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Amados irmãos e irmãs, aproveitemos o início da nossa manhã e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a leitura que a liturgia hoje nos propõe, mais uma vez coloca Jesus e seus ouvintes em oposição. É aquele estilo literário que eu já vos digo há alguns dias, chamado diatriba, aquela oposição. Para os seus interlocutores, as palavras de Jesus talvez também parecem dissonantes. Se alguém observar a minha palavra, não verá morte para sempre. Mas o que dizeis, Senhor? Todos os dias experimentamos a morte, basta ver o noticiário, a televisão, os meios de comunicação que nos separa de entes queridos, de pessoas conhecidas, e às vezes nos fazem duvidar da bondade e da justiça de Deus. Neste momento, por exemplo, em que vivemos em quarentena, perplexos e vítimas do medo pela pandemia, pelas notícias que nos chegam através dos meios de comunicação, estamos atemorizados e, obviamente, as leis, o governo, nos pedem prudência. Há poucos dias, por exemplo, o cardeal Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, não pôde comparecer à festa de sua mãe, Eleonor Schönborn, que fez 100 anos. Ela mora do outro lado da Áustria e ele e seus irmãos não puderam visitar a mãe, que mora numa casa de repouso. Ele avisou: eu não posso ir, porque eu não posso colocar em risco a minha mãe numa viagem longa, e meus irmãos também. Pelo bem da sua mãe, que faz 100 anos, ele não pôde participar da festa da mãe de 100 anos. Vejam que situação. Um filho que não pôde celebrar os 100 anos, o centenário de sua mãe. E assim quantas pessoas não podem se encontrar com os pais idosos por bem, por amor, para não colocar em risco a vida das pessoas queridas.
Estamos vendo um tempo de exceção e, por amor, não podemos colocar em risco a vida de quem mais amamos. Todos nós somos colocados diante disso, cuidar das pessoas. E, de fato, isso devemos cuidar. E ver Jesus dizendo que não morrereis, que se me amais, não morrereis. E por isso os judeus ficaram tão revoltados e quiseram até matar Jesus. No entanto, se pararmos por um momento para refletir e ativar a memória bíblica, podemos ouvir as palavras ressoarem dentro de nós. Foi-vos dito da parte de Deus: eu não sou o Deus dos mortos, mas os vivos. E também as palavras que vos digo são espírito e vida. Deus é o Deus da vida. O Senhor é aquele que nos deu a vida, o vencedor da morte. Estamos nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor, que é a festa da vida. O Senhor continua repetindo que nos ama e nos dá a vida eterna, que não exclui, no tempo da vida terrena, a dor, sofrimento e mesmo a morte. Mas nos tranquiliza continuamente que a última palavra não é da morte. Os sacerdotes, os padres, através de seu ministério, nos abrem desde agora uma ampla experiência da eternidade, através das celebrações dos sacramentos. A Santa Missa, que é o céu na terra. Quando o padre sobe o supedâneo do altar, aqueles degraus do altar, nós estamos no céu. A missa faz o invisível tornar-se visível. Como era bonito quando o sacerdote subindo ao altar dizia aquele salmo: Introiba ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Subirei ao altar do Senhor, ao Deus que alegra a minha juventude. Nós sempre somos jovens quando encontramos a Deus. A missa não é apenas um encontro de amigos. E agora a gente pode ver muito bem quando o padre celebra, mesmo sem ninguém. A missa é um encontro com Deus. É a única oração instituída por Deus. Lógico, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Mas a missa foi instituída por Jesus Cristo. Foi na última ceia, foi na quinta-feira santa. Nós temos vários modos de rezar, vários modos de louvar a Deus, e Nosso Senhor aceita todos. Mas a única oração que Ele instituiu no último dia aqui na terra foi a Santa Missa, foi a Eucaristia, foi Ele que instituiu. Faze isso em memória de mim, hoc facitem in meam commemorationem. Foi Jesus que instituiu. Não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Zwingli, não foi ninguém, foi Jesus Cristo. E a missa só existe na igreja que Ele fundou, com todo respeito. Então, nós temos vários modos de ter uma experiência de eternidade. Na Santa Missa, na Eucaristia, na reconciliação, no sacramento do perdão, são momentos de graça que podemos usufruir todos os dias. Juntamente com a oração pessoal, em que nós conversamos com Deus, o diálogo com Deus, que nos permitem ser capazes de provar o gosto da intimidade do Pai com o Filho, um relacionamento ao qual também nós somos chamados, já nesse mundo. Ó sacrum convivem com Cristo sumitur, ó sagrado banquete que Cristo é consumido. Nesse esforço diário, na dúvida da fé, recorramos à palavra. A Bíblia é uma longa carta com a qual Deus nunca se cansa de nos recordar o seu amor e a sua aliança conosco, e que nunca nos deixa sós. Preparemos-nos, irmãos e irmãs, para celebrar a grande semana, como os cristãos primitivos esse ano, que não podiam celebrar publicamente a sua fé, e muitos que ainda hoje são vítimas de perseguição em muitos países em que é proibido ser cristão. E ainda hoje cresce isso, mais em muitos países. Graças ao bom Deus temos hoje as redes sociais, a mídia católica, televisões católicas, e Deus seja louvado por isso. Vamos poder participar, embora não possamos presencialmente. Houve até uma portaria que reconheceu que as igrejas são de importância, e isso é muito bom,
que reconheça que a igreja é de importância pública. Isso não é ruim, não, é importante. De fato, a igreja, como os hospitais, como o mercado, são de importância capital. Não reclamemos disso, não. São de importância. Para que amanhã ou depois não venha o governo e diz, não, vamos fechar, que a igreja são de importância. A igreja também é um hospital para a alma. Mas hoje é melhor que sejamos fechados para não reunir pessoas para quais possam criar contaminação. Mas que são de importância pública, são. Mas nesse momento, por prudência, é melhor que não nos reunamos em virtude da propagação desse vírus tão perigoso. E também não nos esqueçamos de ajudar os nossos párocos. Nós sabemos como os chefes de família, as mães, pais de família, estão pelejando para cumprir frente aos custos de família, que não são fáceis. Também nossos párocos também estão com dificuldade de fazer frente aos custos para manter a casa de Deus e as obras sociais. Nós não estamos indo na missa, não estamos ajudando. Lembremos do dízimo também, da nossa ajuda. Nós não estamos lá ajudando nossas paróquias. Lembremos que os párocos também têm que fazer frente aos gastos, aquilo que a casa de Deus precisa. A casa de Deus é a nossa casa também. Ela sobrevive graças à nossa ajuda. Não nos esqueçamos disso. A igreja se mantém com a ajuda de todos nós, porque é a nossa casa. Meus irmãos, não nos esqueçamos também disso. Começa a grande semana. Preparemos-nos. Sejamos solidários. Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos preparar para a grande semana e que o bom Deus nos fortaleça nessa quaresma de quarentena, em que nós iremos dar maior testemunho de nossa fé. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que são nos livres de todos os males, visíveis e invisíveis, de toda a pandemia, nos dê saúde no corpo e na alma. Pela intenção da Virgem Maria, saúde dos enfermos, do nosso padroeiro São Sebastião, protetor contra a epidemia, a peste, a fome e a guerra. E também pela invocação do servo de Deus Guido Schaeffer. Até amanhã, se Deus quiser. E também São Francisco de Paulo, que hoje celebramos, São Francisco de Paula. Fiquemos na paz de nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.